Querido e querida, eu e você, nós precisamos ser empoderados por essa palavra, do entendimento que existe um plano da parte de Deus para a sua vida, e nesse exato momento Deus está olhando para você, e está falando assim: ei, vale a pena, valeu a pena, Jesus morreu na cruz por você. Eu não sei se você está entendendo, mas a sua vida não é fruto de um acaso. Eu não sei se você está entendendo, mas esse dia não é mais um dia na sua vida, é fruto de um sacrifício de Jesus na cruz, para que hoje você estivesse aqui. Então entenda que Deus tem planos para você, e Ele é o maior interessado em ver você bem, porque Ele entregou o seu filho para morrer na cruz por você. Então, qual é o desafio, pastor? Eu ser sensível àquilo que Ele está falando. Deus fala contigo em todo o tempo, Deus fala contigo em toda hora. Agora aprenda uma coisa: como que eu sei que é Deus? Sempre que Deus fala comigo, sempre que Deus fala com você, Ele nos remete a uma atitude para aproximarmos dEle. Anote isso. Sempre que Deus fala contigo, é para que você tome uma atitude, e essa atitude vai gerar uma aproximação sua com Ele. Então, pastor, você está querendo dizer que toda a vez que eu escuto algo, que eu preciso tomar uma atitude que me afasta dEle, isso não é de Deus? Exatamente. Sempre que Deus fala com você, é para falar e gerar um ensinamento, uma direção, para que você se aproxime do propósito que Ele tem para a sua vida aqui na terra. Foi assim com Noé. Gênesis capítulo 6, no verso 13, Deus fala com Noé. Deus fala o seguinte para Noé: olha, constrói uma arca, porque vai chover. Deus fala com Noé. Agora manda construir algo num tempo que nunca tinha chovido. Bem como também Deus fala para Moisés. Moisés estava vivendo a vida dele normal lá. Moisés estava sendo um pastor. Moisés estava cuidando das ovelhinhas do sogro. Noé estava vivendo a vida normal dele lá. Agora, querido e querida, preste atenção nisso. Alguém que tem palavras de Deus, que tem propósitos de Deus na sua vida, não consegue viver uma vida normal. Não consegue viver uma vida normal. Talvez você está caminhando ao longo do seu dia e você tem um insight de uma atitude que Deus pede para que você faça. E talvez essa atitude pareça, num primeiro momento, uma das coisas mais loucas, mas depois você vai ver que é um direcionamento de Deus para a sua vida. Quem já fez isso? Sabe por quê? Porque o maior interessado em ver você alinhado com o plano dele é Ele. Por isso que está lá Noé, tranquilão, tem que construir uma arca. Está lá Moisés, tranquilão, tem que ir lá libertar o povo das mãos do faraó. Talvez você está aqui hoje, de uma forma tranquila na sua vida, e Deus fala com você: tome uma atitude radical. Talvez você está aqui de uma forma normal, e Deus fala assim: olha, abra a mão daquilo, fale com tal pessoa, tome essa atitude, vá por aquele caminho, feche essa porta, abra essa porta. Talvez você está aqui hoje, e Deus está falando e gritando ao seu coração, que é tempo de você começar a viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Segundo ponto que é importante você saber: trabalhe com a possibilidade do impossível. Repita comigo: trabalhe com a possibilidade do impossível. Eu estava viajando de férias, e esse negócio aqui dá um baile em nós. Deixa aí. Estava viajando de férias há uns 30 dias atrás, 40 dias atrás. E eu entrei num lugar que era num outro país, e na primeira sala daquele ambiente que eu entrei, tinha lá uma frase, e a frase dizia o seguinte, assim, estampada. Eu estou olhando para cá porque eu entrei na porta, e o negócio estava do lado esquerdo, e estava lá estampado: o impossível não está no nosso vocabulário. Na hora Deus falou comigo, porque eu estava em um lugar, preste atenção aqui, o Kleber vai resolver a garrafa, obrigado Kleber. Eu estava num lugar aonde a fé que predomina não é a cristã. Eu estava num lugar aonde os caras constroem ilhas, e não só isso, fazem com que outras pessoas morem nessas ilhas, no meio do mar.
Eu estava no lugar que tem o maior prédio do mundo, no meio do deserto. Eu estava num lugar onde eles constroem coisas que o mundo inteiro olha e fala: como que alguém conseguiu fazer isso? Porque pessoas resolveram acreditar que o impossível não está no vocabulário. Quando eu entro naquela sala, eu olho para aquela parede, Deus fala comigo, Deus traz essas histórias todas que eu acabei de compartilhar com você. Por quê? Porque o meu e o seu Deus é um Deus do impossível. Não, você não entendeu. O meu e o seu Deus é um Deus do impossível. Meu irmão e minha irmã, se tem gente que nem Deus acredita que o impossível, como diria o filósofo chorão, é uma questão de opinião. Por que que eu e você, como filhos de Deus, supervalorizamos o impossível? Por que que eu e você, como filhos de Deus, supervalorizamos a possibilidade de não dar certo? Por quê? Sabe por quê? Porque é uma questão de decisão. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Decida não duvidar de um Deus que é o Deus do impossível. Você que está em casa, decida não duvidar de um Deus que é o Deus do impossível. Recentemente eu conversava com uma pessoa nos cafés da vida, e essa pessoa falou assim: pastor, eu tomei uma decisão. Eu falei: parabéns. Que decisão você tomou? Eu saí do meu emprego. Falei: como assim? Não, um emprego muito bom, recebendo um bom valor, vários benefícios. E ele falou assim: não, é porque um grande empresário, ele me chamou, e ele me prometeu uma sociedade. Eu falei: tá, e como é que é essa sociedade? Pois é, pastor, eu ainda não sei, a gente não sentou para conversar. Eu falei: tá, e você já saiu do emprego? Sim. Mas, cara, por que você já saiu do emprego? Não, é porque eu confio na palavra daquele homem que me prometeu. Meu irmão e minha irmã, você está entendendo que às vezes nós tomamos decisões, muitas vezes impensadas, através de palavras de pessoas que podem mudar daqui uma hora? É chegado o tempo de você começar a tomar decisões, atitudes de uma forma louca e ousada, debaixo daquilo que Deus falou contigo. Deus falou, vamos parar de pensar muito. Deus falou, vamos parar de falar assim: oh, meu Deus, será que você tem razão? Será que é verdade? Não, mas será que não é muito difícil, não? Será que não é, Deus, será que não é muito impossível isso? Não, não, Deus, você está de brincadeira comigo. Agora, pastor, como que eu sei que é Deus? Quando é para aproximar você dele. Como que eu sei que Deus falou comigo acerca do negócio? Quando o seu negócio vai fazer você aproximar pessoas dele, a ele. Pastor, como que eu sei que esse relacionamento é o relacionamento de Deus? Quando esse relacionamento vai te aproximar ainda mais dele. Pastor, como que eu sei que essa decisão que eu preciso tomar é uma decisão de Deus? É porque o fruto dessa decisão vai fazer você se aproximar ainda mais dele. Mas pastor, parece algo ilógico, parece algo impossível. Pois é, parabéns. O seu Deus é um Deus do impossível. Amém ou não amém? Primeiro ponto, como eu sei que é Deus, ele vai te aproximar dele. Segundo ponto, trabalhe com a possibilidade do impossível. E terceiro ponto, não espere cair do céu. Repita comigo: não espere cair do céu. Olha só, Êxodo capítulo 3 diz o seguinte: aqui Deus tinha acabado de mandar um anjo para falar com Moisés. Então o anjo, a sarça está pegando fogo, o anjo está falando com Moisés, está passando a visão para Moisés, o que Moisés precisava fazer. A partir daquele momento, Deus está passando o plano dos próximos anos na vida de Moisés. Deus pega Moisés e fala assim: olha, eu preparei isso aqui para você. Preste atenção aqui, querido e querida. Nós estamos numa fase do nosso ano, onde é muito comum nós pararmos e nós falarmos o seguinte: Deus,
o que o Senhor quer em 2022 de mim? Qual é o plano do Senhor para a minha vida em 2022? Nós estamos vivendo uma era assim, um período do ano, que é muito comum isso, não tem problema nenhum, inclusive você deve fazer. Agora Moisés está tendo a resposta de Deus, está tendo o direcionamento de Deus para os próximos anos da vida dele. Quantos aqui não queriam ter uma experiência dessa assim, você vê Deus falando audivelmente? Agora olha o que acontece com ele. Deus fala com ele, e ele começa a dar desculpa. Deus fala com ele, e ele começa a ver o problema. Deus fala com Moisés, e ele começa a supervalorizar as dificuldades. Deus fala com Moisés, e ele começa a supervalorizar aquilo que ele tinha de debilidade. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque toda vez que Deus mostra algo a você, Ele vai estar contigo até o final. Por isso que é importante você ter a clareza que quando Deus mostra, não adianta você ficar sentado com o braço cruzado, esperando cair do céu, já caiu. Veja que interessante isso, porque Moisés aqui é muitos de nós. A primeira desculpa que ele dá é a seguinte, no verso 10. No verso 11, Moisés disse a Deus: quem sou eu? Quem sou eu? E olha o que Deus diz para ele no verso 12: certamente eu estarei com você. Não se trata de você, meu irmão, minha irmã, se trata de Deus conosco, amém? Deus falou contigo, Deus te mostrou, não é sobre você, é sobre Ele estar com você nessa decisão. Outra desculpa que Moisés dá, no capítulo 4 agora: mas eis que eles não crerão em mim. Moisés vira para Deus e fala assim: olha, eles não vão crer em mim, Tiago, não tem como, olha para mim. Talvez você recebeu ou tem recebido palavras da parte de Deus, e que você olha assim e fala: mas eu não sou capaz não vou acreditar em mim não, eu nasci lá no bairro tal, eu estudei na escola tal, eu não tenho os amigos. Talvez Deus tenha falado com você e você tenha dado esse tipo de desculpa. Agora olha o que Deus fala para ele: e disse-lhe o Senhor: o que há em tua mão? E ele disse: um cajado. Então lança-o em terra, e ele o lança na terra, e ele se tornou, e o cajado se tornou uma serpente, e Moisés fugiu dela. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão e toma-a pela cauda. E ele estendeu a sua mão e a pegou, e ela se tornou um cajado em sua mão novamente. Meu irmão e minha irmã, Deus é contigo, Deus te capacita de poder. Deus falou com você, Deus capacita você. Deus capacita você. Olha outra desculpa que Moisés dá. E disse Moisés ao Senhor: ó meu Senhor, eu não sou eloquente, eu não sei falar. Moisés era gago em algumas traduções. Eu não sei falar. Essa desculpa é uma desculpa normal, de pessoas que escutam o que Deus está pedindo. Não, mas Deus, eu não tenho acesso, eu não tenho a liberdade com aquela pessoa, eu não tenho as palavras certas. Agora olha o que Deus fala para ele: e o Senhor lhe disse: quem fez a boca do homem? Quem fez o mundo? O surdo, o que vê, ou o cego? Não fiz eu, o Senhor? Portanto, vai. É chegado o tempo de nós pararmos de esperar uma vida perfeita para vivermos aquilo que Deus tem para nós, mas entendermos que através das nossas imperfeições Deus nos capacita. Preste atenção nisso. É chegado o tempo de você entender que você tem que parar de esperar ser alguém perfeito para viver aquilo que Deus tem para você, mas entender que através daquelas debilidades que você tem, Ele pega e a fortalece. É chegado o tempo de você entender que Deus tem falado as coisas ao seu coração, não para que você fique esperando se cumprir, mas para que você tome atitude e ande rumo à promessa de Deus na sua vida.